Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é uma aula prática sobre IAM Policies, onde nós vimos na aula anterior um pouco sobre a teoria e como funcionam as políticas na AWS para concessão de acessos. Agora nós vamos ver um pouco na prática, para ver como funciona essas atribuições de políticas tanto a grupos quanto a usuários IAM. Eu abri aqui dois consoles, né? Um está aqui no Safari, da minha esquerda, que eu estou com a minha conta root account, e o outro à direita está no Google Chrome, na minha conta IAM. Então aqui, como vocês podem ver, como está só com o meu usuário, claramente ele está com a conta root account, que é diferente da conta IAM, que ela vem aqui com o nome, o número da conta. Como vocês podem ver, aqui está o IAM User no meu console. Vocês podem fazer assim como eu, abrirem dois navegadores diferentes, cada conta, ou você pode usar duas abas anônimas. Assim você consegue logar com usuários diferentes. Então eu vou pegar aqui no console IAM em usuário, na minha conta root account, para a gente trabalhar com as nossas permissões. Então, eu selecionei aqui o meu usuário IAM que está na direita e vamos ver quais são as permissões que ele tem. Aqui ele tem o Administrator Access, que é uma política que dá acesso a tudo no meu console. Como vocês podem ver, aqui está Allow. As ações são todas, né, porque tem um asterisco. E o recurso, que é de onde eu posso acessar, também é ilimitado. Então ele tem um asterisco aqui. Essa política ela está atribuída diretamente ao meu usuário. Então aqui, por exemplo, na minha conta IAM eu posso acessar o S3. Aqui na região de São Paulo eu consigo listar os meus buckets. Então eu tenho 3 buckets aqui, inclusive 2 são para disponibilizar o meu site estático, né, o Cabeça na Nuvem. E um é aonde estou distribuindo o conteúdo das aulas e os slides. Então aqui o meu usuário tem o Administrator Access, que tem acesso a todos os serviços da AWS, né? Como vocês viram, a permissão é Allow a todos os serviços, e isso estava atribuído diretamente aqui ao meu usuário. E aqui logo abaixo temos as políticas que estão atribuídas aos meus usuários através de um grupo. Então essas políticas estão atribuídas via o grupo admin. Então eu também vou excluir aqui o grupo admin e eu vou passar a não ter nenhum acesso aos serviços da AWS. Então se eu for aqui no meu console com o meu usuário IAM e atualizar a página, teremos um erro de acesso, pois o resultado de uma alteração no usuário ela é sentida automaticamente. Então, como vocês podem ver, eu não tenho a permissão de listar os buckets, que seria o serviço S3 list buckets. Então, eu vou aqui no meu console IAM do meu usuário root e vou anexar a política de S3 diretamente ao meu usuário, sem utilizar grupos. Então, aqui no anexar políticas, que é a caixinha da direita, eu vou pesquisar por S3 e vou atribuir o Amazon S3 Read Only, que ele vai ter todas as políticas de leitura do meu bucket S3. É uma política standard ou padrão da AWS, e quando eu recarregar aqui a página, vocês vão ver que automaticamente eu já consigo de novo listar os meus buckets e também analisar quais são os arquivos que estão contidos neles. Mas se eu tentar qualquer outra operação aqui dentro sem ser de leitura, pois essa política é de read only, eu não vou conseguir. E esse bucket que eu estou mostrando para vocês é onde eu estou disponibilizando os arquivos do site Cabeça na Nuvem. No menu, em cada aula, eu tenho os ícones aqui indicando o anexo. Ao abrir a aula, você pode baixar o anexo com os slides da aula.
Então, voltando aqui para o nosso bucket S3 dos objetos da aula, eu posso tentar aqui carregar um arquivo novo, para mostrar para vocês que eu tenho apenas a Read Only Access. Então aqui eu vou selecionar na minha máquina um arquivo qualquer dos meus documentos, por exemplo, esse documento aqui, olá, e vou tentar carregar ele no meu bucket de arquivos de compartilhamento do site. Aqui, como vocês podem ver, tivemos uma falha na subida do nosso arquivo. Aqui embaixo ele tem mais detalhes, né? Então temos um arquivo não pôde ser feito o upload, e aqui está o erro, que é o erro de acesso negado, pois a nossa política é de read only. Então vamos dar uma analisada aqui. Então o effect dela é allow dessa política, e as ações que eu tenho acesso é a S3get asterisco, então as APIs de get e todas as APIs de list. Get geralmente é para pegar arquivos individuais, e list é para listar os arquivos ou listar os buckets. Como não tem uma política específica sobre criar arquivos, ela é a full access do S3. Aqui eu vou dar um pesquisar para a gente conferir. Então a gente tem aqui a Amazon S3 Full Access, mas não tem, além da Read Only, uma específica só para criar arquivos. Então vamos criar uma política nesse momento. Então cliquei em criar política. Aqui a gente pode criar usando o JSON, mas eu acho mais fácil usar o editor visual, onde a gente pode selecionar o serviço, no caso S3, aqui eu consigo pesquisar e associar, e aqui ele lista todas as APIs que a gente pode atribuir nessa política. Então, por exemplo, aqui tem os de leitura, de listagem, de gravação e outras permissões. Aqui, por exemplo, se eu abrir essa abinha aqui da leitura, eu consigo atribuir, ou então de gravação. Aqui, quando a gente abre a aba, você pode ver que tem por APIs. Então, tem a create, a put, a delete, e aqui na lista eu tenho, por exemplo, listar buckets, que seria a que a gente precisa aqui para listar o nosso bucket. E aqui na aba de leitura temos as APIs de get, get bucket, get account, e as de gravação é onde a gente vai ter o create, delete, put object. Então todas que são da parte do criar, alterar e excluir, eles ficam aqui na aba de gravação, pois ele irá gravar, né? A ação de gravar pode ser de deletar, alterar ou criar um arquivo. No caso de criar seria o put. No caso aqui, put object é quando eu consigo criar ou gravar um arquivo no meu bucket. E aqui são os recursos. Desculpa, eu cliquei aqui errado. Vou descer aqui na parte de recursos, onde a gente diz se é um recurso específico, que vai ter acesso ao S3, ou se são todos os recursos. Nós vamos falar isso um pouco mais na aula sobre roles, onde a gente pode especificar um ARN, que seria a role de algum serviço, ou por exemplo um lambda, e permitir que apenas uma lambda tenha acesso a esse serviço S3. Nesse momento nós vamos criar com um recurso genérico, então todos os recursos podem acessar que tiverem essa política. Então nessa tela eu coloco um nome, o nome fica ao critério de vocês, eu estou colocando criar objeto S3 com uma descrição e vou gravar a minha política. Então aqui eu tenho a minha política que tem esse nome de criar objetos S3 e vou aqui no meu usuário e aqui é a parte de grupos, né? Mas eu quero associar direto nas permissões atribuídas aos usuários. Então aqui eu clico em alterar e vou até anexar
anexar políticas existentes de forma direta, que é direto ao meu usuário. Pesquiso S3 e seleciono a minha, que é uma política criada por mim. Então aqui, como vocês podem ver, agora eu tenho uma nova política que tem o efeito de permissão ou allow, a action S3 put object e vinda de qualquer recurso. Então agora eu já tenho o put object, que é de incluir objetos, então eu posso tentar novamente. Selecionei o meu arquivo que está aqui em meus documentos e vou tentar carregar novamente. Como vocês podem ver, eu tive sucesso no meu upload, a mensagem aqui verde no topo da tela. Então eu atribuí exatamente através dessa política que aqui a gente está visualizando em JSON, o efeito de allow, que seria de permitir, na ação S3 put object, vinda de qualquer recurso. No caso, o recurso que a gente está usando é o do console S3, ou do console da AWS para inserir esse objeto ou este arquivo. Agora nós vamos fazer um novo teste. Eu vou até a minha aba de usuários, vou abrir o meu usuário IAM e podemos remover aqui a política padrão da AWS de Read Only Objects, que a gente pode tirar novamente e ver o efeito, né, para ver se a gente consegue listar os objetos e ver os nossos buckets. Então, ao voltar ao menu principal aqui de buckets S3, a gente consegue ver que a gente não consegue mais listar aqui, ele começa a dar erros na nossa chamada de API. Ó, aqui, atualizei, então ele dá de novo que eu não consigo listar os buckets, que seria S3, list buckets. Então, como os privilégios na AWS a gente sempre pensa do list privileges, ou no menor privilégio, vamos adicionar apenas essa API de list buckets. Então eu posso aqui ou incluir essa ação direto no meu JSON, editando a política, ou podemos utilizar a visualização aqui ou atribuição no painel, que é um pouquinho mais simples. Então vamos procurar aqui por lista e podemos atribuir aqui o list bucket, que seria aqui lista os buckets. Vamos conferir aqui. Então a gente tem o put object e o S3 list bucket, que daria aqui a permissão de listar os buckets aqui no S3, que deve ser de efeito imediato aqui na nossa API. Então vou dar uma carregada aqui. A primeira tentativa não deu certo, a segunda também não. Se observarmos aqui, na verdade ele está como list bucket no singular e ele está dizendo aqui que seria o list buckets. Na verdade ele seria com S e não com e não no singular. Então vamos tentar aqui procurar pelo list buckets com S. Estranho que aqui no console ele não tá aparecendo essa API bem específica ali, ele está como list bucket e esse pode ser o problema. Estranho, não deveria não aparecer uma API aqui. O correto é aqui no console ele listar todas as APIs que existem, mas a gente encontrou um erro que isso pode acontecer, o que quer dizer que a gente vai ter que incluir aqui na mão o list buckets. Então vamos salvar aqui para que a gente possa ter no plural aqui e poder atualizar a nossa API de GET. Ainda estamos enfrentando aqui um erro. Vamos só esperar para ver se é algum tipo de delay. Como não deu para alterar nessa edição simples, vamos acessar a própria página de editar, aqui os objetos do acesso do S3 e tentar ver se aparece nessa opção. Então aqui em ações,
não naquela tela simplificada, que a gente poderia colocar todas as ações. Vamos tirar todas, né? Na verdade a gente precisa de algumas, e esses aqui são de listar. Como é o list privileges, vamos tentar deixar apenas o list bucket, que a gente já tinha selecionado. Vou tirar esses dois, que é multipart versions, não precisa, e list jobs também não. Vamos deixar todo list all my buckets e list buckets. Vamos dar uma conferida aqui na nossa alteração. Não deu na primeira carregada, vamos tentar. Vamos visualizar o que a gente incluiu. Então ele está list all my buckets, list bucket e list buckets. Agora pegou. Então quando eu atualizei, ele conseguiu buscar os 3 buckets aqui. Aqui a informação do acesso, eu não dei essa permissão específica, mas a de listar buckets, como eu tenho as 3 de list ali, eu consegui listar. E aqui quando eu tento abrir um bucket, eu consigo ver quais são os arquivos dele, conforme a nossa permissão de list privileges, dando apenas a de listar os buckets. E para finalizar, vamos fazer uma tentativa aqui de deletar um arquivo. Por exemplo, vou pegar o arquivo que a gente subiu agora, vou selecionar e vou tentar excluir do meu bucket. Aqui ele informa que eu não tenho o S3 de pegar a versão, não é esse o caso, ainda não fiz a exclusão, eu tenho que digitar excluir aqui e mandar excluir. Agora sim, ele dá o erro de acesso negado, porque eu tentei excluir e não tenho esse acesso. Vamos então editar essa política. Vou expandir aqui o S3 em ações e vamos lá nas ações de gravação. E vamos procurar pelo acesso de deleção. Então aqui vou tentar dar aqui nem precisa dar um find, já encontrei aqui os de delete, seria no caso delete object. Tome cuidado para não dar, por exemplo, delete bucket, então vou revisar aqui e salvar. Como eu dizendo, tente não dar um delete bucket, se você não quer correr o risco que seu desenvolvedor ou tester possa deletar esse bucket aí para você. Se você quer que ele apenas possa criar, deletar, alterar arquivos, dê apenas essas permissões, né? E pensando em questão da prova, sempre damos o menor acesso necessário, ou a política de list privileges. Então aqui a gente tem os de listar e agora eu tenho as 3 delete object. Então a gente já pode voltar aqui para o nosso console do IAM novamente. Vou sair aqui e entrar de novo. Então aqui eu já estou no console com os nossos arquivos, vou selecionar o mesmo arquivo, tentar excluir, e eu preciso digitar aqui excluir para concluir essa ação. Além de digitar, eu vou aqui embaixo e clico no botão excluir. Pronto, temos o sucesso aqui, o objeto ele foi excluído com sucesso, pois temos essa API anexada na nossa política, que por sua vez está anexada diretamente ao nosso usuário, porém também poderia estar anexada ao grupo que o meu usuário faz parte. E se eu excluir essa permissão, automaticamente eu volto aí a estaca zero, passo a não ter nenhuma permissão voltada para acessos ao S3. E também, como eu não tenho nenhum grupo que tem esse tipo de acesso, eu não vou conseguir fazer mais nenhuma ação nos serviços de S3. E lembrando que as políticas que o meu usuário tem podem ser atribuídas diretamente a ele ou ser políticas que estão associadas a um grupo. No nosso caso, eu tinha o grupo aqui admin, que tinha o acesso de administrador, que é um acesso full. Ele dá acesso a todos os meus as alterações e tudo que eu preciso. Então eu posso aqui até pegar um grupo, excluir, por exemplo, esse
acesso full ao S3 aqui, como eu estou fazendo agora, e deixar só a minha política anexada a este grupo. E assim eu faço a associação desse novo grupo ou de um grupo que eu já tenho criado, que vai ter essas permissões aí atribuídas. Se eu for até o menu de usuário e abrir as permissões do meu usuário, como vocês podem ver aqui, eu não tenho nada anexado diretamente relacionado ao S3, e através do meu grupo eu tenho as permissões do S3 aqui atribuída ao meu usuário, que no final das contas tem o mesmo efeito, mas para efeito de organização e simplicidade na administração de usuários, é muito melhor que você utilize associações via grupos e não associações diretas, ao seu usuário, tendo permissões individuais. Procure usar sempre grupos para a sua organização. Bom, pessoal, esse foi um pouquinho da prática sobre IAM Policies. Espero que vocês tenham gostado dessa aula prática e de como administrar políticas de acesso de usuários ou de grupos de usuários. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar o seu comentário no vídeo. E não mais, fiquem à vontade aí para curtir, para seguir a página e para dar recomendações aí de melhorias contínuas para o nosso projeto. Muito obrigado.